A desgraça da Ferrari não é segredo para ninguém. Entretanto, agora é real, tá revelado. Na verdade, Mattia Binotto, que é o chefe de equipe do time italiano, admitiu. Eles têm preocupações sérias com relação à confiabilidade e talvez algumas questões ligadas ao regulamento e talvez ao tempo da pista estão interferindo diretamente na evolução do time italiano para esse ano de 2022. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e essa é uma regravação desse vídeo aqui. Por quê? Porque antes eu já tinha falado sobre esses problemas da confiabilidade da Ferrari. Postaria esse vídeo no decorrer dessa semana, inclusive, mas eu gravei ele pouco antes da corrida. Sinceramente, não imaginei que o que a Ferrari passaria nesse fim de semana iria afetar tanto a vida dos pilotos ali da equipe italiana, mas afetou. E novamente ela teve outro problema de confiabilidade, demonstrando que sim, esse é um dos principais calcanhares de Aquiles ali da Ferrari nesse ano de 2022. Mas Mattia Binotto já havia falado sobre esse assunto e dito que essa era talvez a maior preocupação da equipe italiana. E ainda por cima, talvez algumas regras desse ano venham a afetar ainda mais a possibilidade de resolução desses problemas e, além disso, o tempo na pista pode ser um fator decisivo para que a Ferrari tenha mais ou menos problemas com relação a quebras de motor, por exemplo. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações relevantes para vocês, informações muito importantes, mas antes eu queria convidá-los a deixarem um like aqui embaixo nesse vídeo, deixar o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então deixa o seu like aqui embaixo para que você não se esqueça depois. E se você ainda não for inscrito também, já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Enfim, agora que você já fez isso tudo, vamos continuar a falar sobre a Ferrari e o porquê talvez ela possa sofrer ainda mais nesse ano de 2022 e inclusive perder o campeonato mundial por conta desses problemas que ela vem tendo na sua unidade de potência. A Ferrari começou com seus problemas de confiabilidade lá no GP de Barcelona de Fórmula 1, onde Charles Leclerc, enquanto liderava a corrida, acabou tendo que abandoná-la por problemas no motor relacionados principalmente à unidade ali de recuperação de energia, o MGU-H e também o turbocompressor. Aquilo tudo acabou gerando uma luzinha vermelha dentro da equipe italiana. E Binotto admitiu sim que ele estava preocupado e que confiabilidade poderia ser um fator chave nesse ano de 2022. Mas por que isso só foi acontecer no GP de Barcelona de Fórmula 1? Por que esses componentes só foram começar a dar problemas nesse GP? Na verdade, tem uma explicação muito lógica para isso tudo, que talvez a mídia não tenha falado tanto sobre isso até agora, pelo menos. A Ferrari, ela desenvolveu esses componentes de uma forma um pouco mais tardia. Segundo algumas notícias que eu tenho lido por aí, aparentemente o MGU-H e o turbocompressor foram modificados no dia de testes de filmagens lá em Monza, no segundo dia de teste da Ferrari. E justamente essas modificações podem ser o motivo desses problemas da equipe italiana. Existem alguns relatos, inclusive, que Charles Leclerc teve que parar seu carro no meio da pista no dia de filmagens, na intenção de não desgastar tanto outros componentes, porque ele havia tido alguns problemas elétricos, vamos dizer assim. E talvez esses problemas estivessem ligados, sim, à recuperação de energia que havia sido trocada desde lá atrás e que agora está sendo utilizada tanto no GP da Espanha de Fórmula 1 quanto no GP de Mônaco e agora também no GP de Baku. E aparentemente todas as equipes estão também tendo problemas parecidos, quando se fala, obviamente, as equipes relacionadas ao time da Ferrari, como por exemplo, Alfa Romeo, Haas e a própria equipe Ferrari de Fórmula 1. E o pior é que não é só Charles Leclerc ou Carlos Sainz que vem tendo problemas com isso. Como eu já disse, outros times também têm. Valtteri Bottas, por exemplo, é um piloto que já teve vários problemas de confiabilidade com seu motor da Ferrari. Nesse último fim de semana, de 6 pilotos que estavam utilizando a motorização da equipe italiana, 4 não conseguiram terminar a corrida do GP do Baku de Fórmula 1. Inclusive, os únicos 4 pilotos que abandonaram aquele GP. Me parece sim que existe um problema seríssimo e que pode talvez nem ter uma solução
de curto prazo nesse ano de 2022, pelo menos segundo o próprio Mattia Binotto. Segundo Binotto, a confiabilidade é uma das partes mais importantes de um carro de Fórmula 1. E ele disse em entrevista que é justamente isso que a Ferrari deveria estar trabalhando de uma forma um pouco mais eficaz. Procurar a confiabilidade na intenção de não perder mais corridas como aconteceu até agora. Nas 3 últimas corridas, 2 Charles Leclerc não conseguiu terminar e liderando os 2 GPs. É sim um problema seríssimo e que a Ferrari precisa conseguir ultrapassar para manter a briga, a disputa pela liderança do campeonato. Mas tem um problema sério. O novo regulamento da Fórmula 1 que congelou os motores a partir desse ano de 2022. Isso vai atrapalhar a Ferrari e muito nesse sentido. Isso tudo justamente pelo motivo de que agora ela precisa pedir permissão para a FIA todas as vezes que ela fizer modificações que estejam relacionadas à confiabilidade dos seus motores. Por conta desse novo regulamento, é bem provável que a Ferrari tenha desenvolvido suas unidades de potência focando apenas em desempenho, já que ela sabia que depois, posteriormente, ela poderia comunicar à FIA que precisaria mudar algumas peças do seu motor relacionadas à confiabilidade. O grande problema é que parece que isso não é tão simples assim. A FIA muitas vezes precisa de um tempo para estudar se essas novas peças realmente são necessárias. E além disso tudo, além de precisar desse tempo, muitas vezes não é algo tão veloz. É necessário fazer testes com a unidade de potência, entender o problema, entender a solução e só assim aplicá-la aos seus motores. Dessa forma, parece que não seria uma solução de curto prazo para a equipe italiana. E assim, parece que a Ferrari nesse momento se encontra em um lugar sem saída, justamente porque talvez ela tenha uma mudança só de médio ou longo prazo. E assim, talvez precise começar a economizar em componentes, justamente na intenção de não permitir que aconteça algumas quebras no decorrer desse ano por conta desses problemas em algumas peças específicas da unidade de potência. Mas outra coisa que entrou aí como protagonista dessa história é sim a questão do calor. É muita coincidência falar que tanto no GP de Barcelona quanto no GP do Baku de Fórmula 1, o calor era sim uma das coisas que mais estavam presentes nas duas corridas. A gente percebe com toda clareza que nos 2 GPs a pista estava extremamente quente e que talvez esse seja assim um dos motivos pelos quais a Ferrari sofreu um pouco mais com relação à confiabilidade. Talvez o calor esteja assim destruindo os motores da Ferrari de dentro para fora. Essa é sim uma grande possibilidade, ainda mais quando a gente considera que em Mônaco foi uma pista de chuva, choveu lá no GP do Principado, o que talvez estivesse ali relacionada a uma possível melhoria da Ferrari em questão de confiabilidade. E além disso, estava frio também. Agora, em Barcelona e em Baku, muito provavelmente foram as 2 pistas mais quentes do calendário da Fórmula 1 até o dia de hoje, até esse momento especificamente. E adivinha só, se esses problemas realmente estiverem ligados ao turbocompressor, que é uma das partes mais quentes do motor da Fórmula 1, e talvez a recuperação de energia do turbo também, que talvez também esteja ali relacionada a essa questão de calor, é bem provável que isso esteja sim afetando diretamente essa motorização da Ferrari e talvez seja sim um motivo pelo qual a equipe italiana possa estar batalhando na intenção de melhorar o seu motor. Ou então ela terá que diminuir a potência no restante desse ano na intenção de preservar ali essas peças da sua motorização. Mas talvez essa não seja das melhores ideias, porque apesar de Charles Leclerc conseguir sim fazer pole positions diversas vezes, e a gente viu isso nesse ano, muitas vezes durante a corrida, o ritmo de corrida não é tão bom assim quanto o da Red Bull, ou seja, talvez seria necessário sim utilizar toda a potência para tentar disputar pelo título mundial de 2022. E não para por aí, porque tanto Leclerc quanto outros pilotos da Ferrari já estão ali na beira do precipício quando nós falamos em questão de número de peças utilizadas no seu F175 na unidade de potência em si. Charles Leclerc provavelmente irá receber algumas punições no decorrer desse ano ligadas justamente a modificações do seu motor, a colocar novas peças e coisas nesse sentido. E essas modificações, com toda certeza, vão afetar e muito a vida do piloto monegasco e talvez puxem ele ainda mais para baixo
pro rumo do fundo do poço mesmo, e talvez ele nem consiga disputar o título desse ano com Max Verstappen, dependendo do que venha acontecer no decorrer de 2022. Mas é claro que independente do que aconteça, é importante que nós nos lembremos que no início do ano, a Red Bull também vinha tendo alguns problemas de confiabilidade com o RB18. Não é à toa que ela abandonou algumas corridas, teve algumas dificuldades e tudo mais. E agora conseguiu se recuperar com louvor, tranquilidade para esses próximos GPs e inclusive conseguiu colocar Max Verstappen e o RB18 e também como os pilotos e o carro que tem maior chance de se tornarem campeões mundiais nesse ano. Tanto no campeonato de pilotos quanto de construtores, nós temos o Red Bull. E inclusive no de pilotos, Red Bull em primeiro e segundo lugar agora com Sérgio Pérez, já que Charles Leclerc caiu para a terceira posição por conta desse abandono no GP do Baku de Fórmula 1. Mas ainda assim, Mattia Binotto espera que, de certa forma, a Mercedes venha assim a ter alguns problemas na sua unidade de potência novamente. Ele espera que isso aconteça e talvez seja, de certa forma, um grito desesperado de um dos maiores chefes de equipes da Fórmula 1 hoje em dia, na intenção de talvez voltar a disputar pelo campeonato mundial. A confiabilidade tem sido um fator chave até agora no campeonato, porque falhamos na Espanha e acho que para a Red Bull também. Eles têm 3 desistências, nós temos uma. Nossas equipes de clientes também têm algumas, portanto, é um desafio tanto quanto o desempenho. A confiabilidade é certamente um grande desafio, e a confiabilidade, quando você tem preocupações, nunca é óbvio corrigi-las em pouco tempo. Então sim, é uma preocupação. Isso não significa que estamos muito preocupados. Espero que Christian Horner seja mais do que eu. Mas vamos fazer o nosso melhor trabalho de agora até o final da temporada e espero tudo será tranquilo e claro. Claro que essa entrevista foi feita antes da desistência aí do Baku, antes da Ferrari ter tantos problemas relacionados à confiabilidade e agora talvez o jogo esteja mais feio ainda, mais difícil ainda tanto para Leclerc quanto para a equipe italiana. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que ela vai ser capaz de consertar seus problemas até o final desse ano ou você acredita que ela vai continuar patinando e não vai sair do lugar de forma alguma até o final de 2022? Já comente aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito que até o final do ano ela vai sim resolver os seus problemas, mas me parece que talvez não seja o suficiente para acabar limitando os ganhos da Red Bull no campeonato de 2022. Parece que quanto mais o tempo passa, mais as situações ficam complicadas e talvez a Red Bull se distancie ainda mais, tanto no campeonato de construtores quanto no campeonato de pilotos. Claro que eu vou trazer mais informações sobre isso no decorrer desse ano, no decorrer das próximas semanas mesmo, então para isso é importante demais que você se inscreva aqui embaixo nesse canal. Se você quiser saber tudo sobre Fórmula 1, diversas situações, sobre várias coisas mesmo da Fórmula 1, é importante demais que também você se inscreva no outro canal do Hora do Piloto, que é o Cortes do Hora do Piloto. O link está aqui em cima, nesses cards que eu estou deixando aqui em cima, então não perca essa oportunidade. Se inscreva no Corte do Hora do Piloto, também vou deixar aqui embaixo na descrição. E se você realmente gostou desse vídeo, também deixa o seu like aqui embaixo. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!